né? Quarto distrito, corresponde ali a Neves, são aqueles bairros ali próximo da BR, né? Então Camarão, Porto da Madama, né? Vila Laje, próprio Neves, Porto Velho, Gradim, etc. Porto da Pedra, né? Que aquilo ali, tudo ali na BR, aquela margem ali, margeando ali a BR, beleza? E o quinto distrito, né? Sete Pontes, já é ali no caminho que você faz ali de São Gonçalo para Niterói. Depois que tu passa do centro para Niterói, normalmente você vai passar por ele, ó. Santa Catarina, né, onde tem inclusive o fórum lá, né? Bairro Vermelho, Pita, né? Enfim, Morro do Castro, que é exatamente aquele caminho que tu faz ali, indo em direção ali ao Barreto, né? Ao bairro de Niterói, né? Enfim, característica que você tem aí, 5 distritos que tem em São Gonçalo. Então aqui, ó, a bandeira demonstrando aqui os instrumentos que eu falei para vocês, ó, representando aqui o ramo de café, cana de açúcar, beleza? Dois pontos agrícolas importantes, o cocado índio representando os índios tamoios, né? A fábrica, né, com a ferramenta no fundo que representa ali, né, a Manchester Fluminense, e o crucifixo que representa a igreja. A coroa, gente, basicamente é herança ibérica, basicamente todos os países, quase todo município tem um brasão que tem a coroa. Por quê? Porque tem a ver com a questão de ser colônia de Portugal, Brasil ter sido colônia de Portugal, então recebe basicamente isso. Bom, aqui a bandeira, para quem não conhece, a maioria conhece, obviamente. Só um minutinho, vamos lá. Mais gente entrando. Oi, fala comigo. A Fazenda Colombandeira, conforme eu expliquei, beleza? Ela é uma fazenda que tem origem jesuítica, né? Era uma fazenda jesuíta, como a gente vai ver, eu vou explicar na história, né? E você vai ver exatamente isso, que é onde hoje é o Batalhão Florestal da Polícia Militar. No início da aula eu estava falando sobre isso. De repente você linkou um pouquinho depois, não pegou, tá? Beleza? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, que a gente vai falar sobre de época em época, ok? Tá? Fala comigo. Não, 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 tá? Beleza? Vamos lá. Então, ó, tá lá em relação às características aí do brasão. Gente, te falar, contar um segredo. Sempre cai em prova uma questão ligada a isso, ao brasão. Sempre. Então, você, por favor, olhe com carinho para esse slide que eu coloquei com todo amor e atenção para você. Beleza? Porque eu tenho plena consciência que sempre cai alguma coisa daí. Simplesmente eles escolhem uma coisa, principalmente as datas, tá? E perguntam o que que é. Então, tá aí, né? O cara, escudo tipo português, como eu te expliquei, né? Aí tem o mapa do Rio de Janeiro, né? Aí tem aí a questão da engrenagem, que demonstra aí a questão da fábrica, né? Tem aí a questão justamente, né, do café, a questão da cana-de-açúcar, a questão dos índios tamoios e a data, né, 1646, que é a elevação a freguesia, categoria de freguesia, beleza? Característica que você tem aí em relação a isso, tá? E a data de 1890, que é a emancipação de São Gonçalo em relação a Niterói, e obviamente é a data que a gente chama de fundação da cidade ou do município de São Gonçalo, beleza? Que é contada aí em relação ao quê? A emancipação de Niterói. Então, atente a isso que é muito importante, legal? Deixa eu aqui voltar aqui para
falar com vocês aqui. Pois bem, meus amigos, voltamos, né? Então, veja bem, olha que coisa interessante. Essa região de São Gonçalo era uma região habitada principalmente pelos índios tamoios. No entanto, nós temos assim uma ideia, uma percepção muito errada em relação aos índios, que a gente tem que desmistificar para ter um entendimento sobre as coisas que ocorreram nessa época, nesse contexto. E primeira coisa, época, estamos falando do século XVI. Então, Brasil recém-descoberto e, obviamente, estabelecido aqui, no caso, a exploração do pau-brasil. Por quê? Porque quando o Brasil é descoberto, os portugueses chegam ao Brasil, não tem início a colonização. É o momento que nós chamamos de fase pré-colonial. Beleza? E, consequentemente, nessa fase pré-colonial, nós temos exatamente o quê? Como característica a exploração do pau-brasil em todo o litoral praticamente brasileiro. E, obviamente, São Gonçalo, como é uma cidade litorânea, a gente não tem muito hábito de imaginar isso porque as praias são poluídas de São Gonçalo, tá? Então, por isso que a gente esquece muitas vezes que é uma cidade litorânea. Então, obviamente, né, estamos falando do século XVI, está inserido dentro desse contexto, ok? Bom, como é que era feito isso? Europeus vinham aqui, em especial portugueses, porque, obviamente, era colônia de Portugal, tinham comércio com os indígenas, por meio de escambo, de relação de troca, e ali era dado o pau-brasil, em troca era dado ali mercadorias que os índios queriam, perfeito? Até porque era comum nessa época os índios viverem em guerra com outros índios. Até porque existem várias tribos indígenas aqui no Rio de Janeiro. São Gonçalo, predominantemente por índios tamoios, nós tínhamos aqui o quê? Tupinambás, né? Termininóis, tribo indígena ali de Niterói, que era aquela famosa tribo ali do cacique Araribóia, perfeito? Mais ao norte fluminense, né? Ali, para a região ali, para cima de Rio Bonito, você já tem o quê? Índios goitacazes, enfim, tapuias. O que são tapuias? São índios que, inclusive, você não conhece nem muito a origem. Então, tapuia significa, em Tupi-Guarani, os outros. Ah, quem são? Que tribo é essa? Pô, não sei, são os outros. Enfim, depois que veio a se descobrir isso, tá? Mas o fato é que os índios viviam em constante guerra, ok? E, consequentemente, havia toda uma situação de aliança. E no século XVI, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e estabeleceram comércio com os indígenas. Em troca do quê? Em troca do pau-brasil. Beleza? Característica que você tem. Se estabeleceram aqui durante principalmente 10 anos, 1555 a 1565. Portugal se alia aos índios termininóis, né? Contrário aos índios tamoios. Obviamente expulsam os franceses, né? Os tamoios eram aliados aos franceses, ok? Diga-se de passagem. Perde a guerra, legal? E, obviamente, como resultado disso, uma das características que você tem é o quê? A fundação da cidade do Rio de Janeiro, por Estácio de Sá, ok? E São Gonçalo, junto com Niterói, toda essa região aqui, é uma região que passa a ser controlada principalmente, né? Enfim, pelo cacique Araribóia, né? Enfim, mesmo sendo uma região aí de grande maioria de índios tamoios, característica que você tem aí com esse ponto. Inclusive, essa região aqui, ela era chamada, inclusive, de uma área, né? E a revolta, houve uma revolta aqui,
em relação aos índios, né, dos índios, chamada de Confederação dos Tamoios, né? E que eram contra, no caso, né, os portugueses, característica que você tem aí, né, aliado aos franceses, contrário aos portugueses, que era a relação da chamada Confederação dos Tamoios. Ponto que você tem que ter em relação a esse ponto, ok? Beleza? No século XVII, o que nós observamos no século XVII? No século XVII, nós temos justamente o quê? A chegada de muitos jesuítas e a fundação de algumas missões jesuítas aqui, perfeito? Inclusive, como eu falei para vocês, né, a fazenda de Columbandê, que é onde está o Batalhão Florestal hoje, para quem não sabe, era uma região, uma fazenda jesuíta. E o papel do jesuíta qual é? O jesuíta nada mais é do que um padre que tem um objetivo principalmente de quê? Catequizar o índio, ou seja, converter o índio, né? A conversão do índio ao cristianismo, né? A gente está vivendo uma época nesse momento, que é a época de reforma religiosa, contra-reforma religiosa. Então, consequentemente, são características que você tem em relação a tudo isso que está sendo mencionado, né? Características que demonstram, né, demonstram esse ponto nesse momento, perfeito? Nesse momento, principalmente em razão da forte presença dos jesuítas, nós temos o quê? Um adensamento populacional. São Gonçalo, por exemplo, chega a ter uma área superior a 50 quilômetros quadrados, o que para a época era muita coisa, e um adensamento populacional de 6.000 habitantes, e consequentemente, né, São Gonçalo é elevado em 1644, né, a categoria de freguesia, beleza? Característica aí que você tem em relação a essa grande importância desse momento histórico. No século XIX, como característica que nós temos em relação a esse ponto, né, nós temos o quê? Justamente o desenvolvimento no século XIX de muitos engenhos de açúcar. E, né, no final do século XIX também o café, né, também ganha-se força, né? Tanto que você tem aí a instalação aí de ferrovias, né, já no final do século XIX. Bom, então, nessa época, por exemplo, havia exportação de açúcar e alguns portos, no início, né, do século XIX, em portos fluviais, portos que ganham força, né, para o transporte de açúcar, como, por exemplo, o porto de Guaxindiba, que leva esse nome por conta do rio Guaxindiba, né? E, consequentemente, é um porto importante. O porto de Boaçu, Porto Velho, o próprio nome já sugere, né? Entre outros portos que evacuam, no caso, a produção de açúcar. Nós temos que entender que o açúcar ele tinha um grande valor na Europa, né? Então pagava-se muito caro pelo açúcar. Era presente de casamento para a alta classe, para os ricos que tinham nesse período, né? Nessa época, na Europa principalmente, né? Boa parte ali exportada, beleza? E o século XX, ele é marcado pelo quê? Pelo desenvolvimento principalmente, né, de uma cultura urbana, né? O século XX, ele
promove o quê? Um crescimento populacional, tá? A tal ponto de você ter justamente o desenvolvimento do café nessa região, da implantação de linhas férreas, de ferrovias e, consequentemente, a partir das ferrovias, muitas indústrias que passam a ser instaladas no local, perfeito? Indústrias essas que passam a ser instaladas principalmente a partir da década de 40. Por quê? Em relação ao pós-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, o que ocorreu? A Europa foi o grande palco da Segunda Guerra Mundial. E como grande palco, a Europa foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tradicionais mercados consumidores foram destruídos, produtores destruídos. Então, o Brasil como um todo, durante a década de 40 e década de 50, ele começa a ter um surto industrial. E São Gonçalo, por ter uma posição geográfica estratégica, tá ali junto à região metropolitana, uma região com uma infraestrutura que já existia, né? Queria atender a indústria, consequentemente passa a receber um grande volume de indústrias, de tal forma que se torna a Manchester, chamada Manchester Fluminense, ou seja, cidade aí com grande número de indústrias que passa a receber nesse momento aí a cidade, o município, né, de São Gonçalo durante esse período, perfeito? Característica você tem. Em relação à característica da laranja, o que a gente pode enumerar em relação à laranja? A laranja, gente, o que acontece? No final do século XX, o Brasil tem uma grande crise relacionada à cafeicultura. Por quê? Porque é a famosa crise de 29 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, ele foi o principal comprador de café do Brasil. E o que ocorre? Ocorre que, em 1929, temos a quebra da Bolsa de Valores, né, de Nova York. E, obviamente, os Estados Unidos em crise, ele corta das pautas de importação o café. Então, obviamente, Brasil entra em crise. E a saída, vista com bons olhos, por muitos aqui no Brasil, até muito pelo presidente da época, Nilo Peçanha, era o quê? Nilo Peçanha, que era um presidente nascido no estado do Rio de Janeiro, em Campos, que veio de família agricultora, era o quê? Era exatamente a laranja, um incentivo à produção de laranja. Anderson, poxa, por isso que todo município aqui da Baixada tem uma avenida chamada Avenida Nilo Peçanha, ou pelo menos uma rua chamada Nilo Peçanha? Sim, né? Por quê? Porque Nilo Peçanha, ele contribuiu muito para uma resolução de um problema que sempre ocorreu na Baixada Fluminense. O fato dessa área aqui ser uma área plana e uma área baixa permitiu o seguinte, que isso aqui fosse sempre um manguezal, né? Brejo, eram terrenos alagadiços, né? Então, boa parte das obras de Nilo Peçanha foram baseadas em quê? Baseadas na drenagem dessas águas, né? Saneamento, drenagem, enfim, da região do entorno da Guanabara, né? Então, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, etc. Para o desenvolvimento agrícola, principalmente. Então, até por isso que toda cidade tem pelo menos uma rua que homenageia lá a Nilo Peçanha. Tem até uma cidade lá que se chama Nilópolis, que é uma homenagem também a Nilo Peçanha, em razão disso. E o fato é que, como saída, você tem o quê? Você tem exatamente São Gonçalo também se tornando uma cidade
grande produtora também de laranja nesse período, como tentativa de substituição do café. Perfeito? Claro que não teve o impacto como o café e a cana-de-açúcar teve aqui no município. Tanto que não é nem representado no brasão do município. Ok? Mas também é uma cultura importante que teve aqui. E como reflexo disso, né, um escritor famoso de São Gonçalo, no caso, nascido, né, em Rio Bonito, mas escreveu muito sobre São Gonçalo na época, que também é nome de rua, é nome também até de colégio em São Gonçalo, chamado Luiz Palmier, escreve que São Gonçalo, assim como Nova Iguaçu, podia ser considerada na época também a Califórnia brasileira. Por que a Califórnia brasileira? Porque Califórnia, para quem não sabe, é um estado norte-americano, né, que é grande produtor de laranja. Perfeito? Oi, Jamile, fala. Isso, tem isso. Essa galera que eu estou falando, né, histórica, né, é tudo nome de pronto-socorro, hospital, rua, avenida. A gente passa pelas ruas, né, às vezes não sabe quem é o cara. Enfim, quando não é um personagem numa escala, né, de Brasil, é um personagem histórico interessante, importante, no caso, né, para a história do município. No caso, Luiz Palmier é um escritor que escrevia, né, bastante sobre São Gonçalo e, no caso, um dos textos famosos dele, que eu não tive a oportunidade de ler na íntegra, apenas trecho, né, que é o trecho que me interessou porque é o trecho que cai em prova, né, porque está na bibliografia do edital, porque está aí no site, vamos dizer assim, é justamente apontando a ideia, até porque essa aula é focada, tá, gente? Totalmente no concurso, tá? Enfim, chamando São Gonçalo também, além de Nova Iguaçu, como a chamada Califórnia brasileira, tá? Por quê? Porque faz referência ao estado da Califórnia dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, para quem não sabe, a Califórnia, que hoje é muito famosa por causa do Hollywood, cinema, essas coisas, é o estado que mais produz laranja nos Estados Unidos. E por muitos anos foi a principal produtora de laranja do mundo. Então, como a laranja veio para o Brasil, e veio de grande impacto, porque veio no momento para substituir o café em razão da crise, né, de 29. Então, consequentemente, né, ganha-se esse status. Mais uma vez, numa proporção menor que o café, numa proporção menor do que a cana-de-açúcar, tanto que não é nem representado no seu brasão. No entanto, também há um destaque em relação à laranja no município de São Gonçalo, nessa época que eu estou falando, que corresponde justamente ao quê? Ao final do século XIX, início do século XX. Ok? Beleza? Tranquilo? Aí no caso a gente está falando especialmente aí, mais voltado aí para o início do século XX, que é justamente no momento aí da crise cafeicultura, né? Década de 30, principalmente. Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Tranquilo? Maneiro? Foi? Característica que nós temos aí em relação a esse ponto. Legal? Tranquilo? Bom, enfim. Então, primeira, economia de São Gonçalo, caso cobre prova, extração de pau-brasil. Cuidado, tá? Extração de pau-brasil, substituída já no século XVII pela cultura da cana-de-açúcar.
Claro, gente. O primeiro grande ciclo econômico do Brasil foi a cana-de-açúcar, né? Embora, quando a gente estuda no século 17, em história do Brasil, cana-de-açúcar, o foco é a região nordeste do Brasil, que é basicamente o quê? A região mais importante em termos açucareiros, em especial Pernambuco, maior produtor, e Salvador, que na época era o vice-reinado, o que a gente considera como a capital do Brasil, beleza? Não era a capital porque o Brasil era colônia de Portugal, mas seria a cidade mais importante, então vice-reinado, Salvador. Bom, no entanto, o que acontece? Como o açúcar tinha um alto valor nessa época, poxa, o que acontece? O açúcar era o presente da nobreza. Um potinho de açúcar era dado ali, o rico pagava-se caro pela especiaria, que nada mais é do que o tempero, perfeito? Da mesma forma que ele pagava caro pelo açúcar. Para quê? Para ter aquele gosto adocicado, né? Então, obviamente, o açúcar brasileiro ele ganha um grande respaldo nesse momento. E o fato é que essa cana-de-açúcar, embora esteja o epicentro na região nordeste do Brasil, ela também vem descendo junto ao litoral. Por quê? Porque a cultura da cana-de-açúcar ela se identifica muito com o clima tropical, perfeito? E, obviamente, estamos falando de uma região tropical. São Gonçalo, o clima é o clima tropical, está na sua geografia, também cai em prova, beleza? E, principalmente, o relevo plano. Então, né, a maior altitude que São Gonçalo tem é o Alto do Gaia, que é 500 metros de altitude. Beleza? Também está no conteúdo de prova, em geografia, você tem que saber. Ok? Tá? No mais, excetuando, né, o Alto do Gaia e outras serras menores que nós temos aqui em São Gonçalo, o relevo de São Gonçalo é um relevo plano. Então, obviamente, tudo isso também permitiu, né, numa proporção menor que a região nordeste do Brasil, óbvio, mas também permitiu o quê? O desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar aqui nessa região. Então se torna uma região com uma importância, principalmente do estado do Rio de Janeiro, canavieira. Tanto que nessa época surgem o quê? Surgem engenhos nessa região. Inclusive, né, até falando para a galera aí, pessoal lá da escola que eu trabalho, foi feita uma redação. Eu fiz lá até um PDF para ajudar o pessoal a fazer a redação, o pessoal lá ganhou. Né? Sobre, acho que é uma tentativa que São Gonçalo está fazendo no resgate histórico, né? De uma das fazendas que tem ali para dentro de São Gonçalo, na região do Engenho do Roçado, né? Que é essa fazenda, que é o próprio nome já diz, é um engenho, por quê? É um engenho de cana-de-açúcar, que é uma coisa muito comum nessa época do período que estamos falando do século XVII, perfeito? Esse crescimento junto com os jesuítas faz com que São Gonçalo chegue à freguesia no ano de 1644 e, consequentemente, né, se desenvolva. Chega aí a 6.000 habitantes. Tá? Um momento histórico que cai em prova, desse momento que vale a pena você enumerar, é a chamada Revolta da Cachaça, que é uma coisa, né, interessante, tratando-se de São Gonçalo, né, porque, pô, a gente fala assim, caraca, São Gonçalo é uma cidade que tem um boteco em cada esquina, né, às vezes até mais de um, não é? Quer dizer, pessoal que anda aí por São Gonçalo sabe como é que é, né? Eu bebia já bebi muito no passado, já parei muito desses botecos aí, beleza? Mas o fato é que, consequentemente, Revolta da Cachaça, que nada mais é do que primeira grande revolta que você vai ter contra a coroa, né, portuguesa,
e contra a taxação de mercadorias. Por quê? O que vai ser essa revolta que vai ser em 1660 a 1661? Produtores de aguardente, famosa cachaça, que é um derivado da cana-de-açúcar, então engenhos, beleza? De Niterói e São Gonçalo, vão se revoltar contra o governador em razão do quê? Em razão exatamente da taxação de impostos. Claro, né, gente? Temos que lembrar que o Brasil era colônia de exploração de Portugal. Então, consequentemente, Portugal enriquecia por meio de quê? Cobrança de impostos. Beleza? Então você vai ver, por exemplo, as revoltas que vão ocorrer depois, bem depois, em Minas Gerais, como a gente estuda história, que gera a Inconfidência Mineira, a própria revolta de Vila Rica, impostos em relação ao ouro. Beleza? A Guerra dos Farrapos, em outro momento histórico no sul do Brasil, impostos em relação ao charque, que é a carne seca. Da mesma forma que a principal produção nessa época de São Gonçalo era o açúcar, em especial também a cachaça, a aguardente, consequentemente, né, os produtores ficam revoltados, criam uma revolta, e essa revolta resulta o quê? A deposição do governador nessa época. Então, o Rio de Janeiro, que já é um estado que recentemente teve problemas aí com o governador, né? Tivemos vários problemas com vários governadores, né? Tava até conversando no outro dia. Aliás, estava falando isso no posto, né? Com um cara que estava lá, frentista, abastecendo o meu carro. Falando, pô, os governadores do Rio de Janeiro, com a maioria, estão presos, né? As pessoas não sabem nem quem é o atual governador, o Cláudio Castro, que é o vice lá do Wilson. Está quase sendo preso também. Mas o fato é que, consequentemente, né, o Rio de Janeiro, que historicamente teve problema com o governador, também mostra a deposição, né, no governador, que, obviamente, é interessante que a gente saiba nessa revolta da cachaça. Por quê? Porque é considerada a primeira grande revolta, né, contra a coroa portuguesa aqui. Beleza? Legal? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fala comigo.